minutos, começar a gravar. Vou espelhar a tela da apostila. Apostila de vocês aí. Lembrando que a gente já está na apostila 4. Vamos aqui, capítulo 18 agora. Aliás, desculpa, 17. Esse é o segundo capítulo da apostila 4. E vamos começar pelos exercícios contextualizados, que são os múltipla escolha, né? Esses primeiros aqui, os conceituais, são maneiros também, mas são discursivos. Eu sei que não é o foco da maioria. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada. Tem 8 questões maneiras aqui. Bom, vamos começar aqui por essa número 9. Vou dar uma aproximada legal, para ficar mais visível aí para todo mundo. Número 9, ela diz o seguinte, ó. O sertão chovido é a terra de encantadoras pastorais. O sertão seco é o cenário de grandes martírios coletivos. Terras férteis, pastagens abundantes, águas risonhas e salubres. Tudo isso desaparece como que por encanto, com a falta completa das chuvas ou com a sua paradoxal inconstância e extemporaneidade. Não chovendo quando devia, chove quando prejudica. Essa é uma temática muito comum em questões relacionadas ao Nordeste. São dois grandes polos de questões aí quando o assunto é Nordeste. Questões relacionadas ao sertão, né, dificuldades e tal, ou a fruticultura irrigada também, a modernização, ou também essa recuperação da zona da mata que eu mencionei no vídeo aí, os investimentos industriais, relativos à desconcentração, beleza? Então, a gente já vê muito isso aqui nessas questões de hoje. O texto afirma que o sertão é cenário dos grandes martírios coletivos. Passadas algumas décadas dessa publicação da crônica, que é de 2004, do autor cearense, pode-se afirmar corretamente que, dentre os graves problemas sociais do Nordeste, ainda permanecem. Então, o que a gente tem aí como recorrência, como elemento cristalizado dentro da sociedade nordestina? A letra A irregularidade temporal e espacial das chuvas, que definem os períodos de inverno na região. Bom, primeiro que ele está perguntando aqui, ó, sobre graves problemas sociais. Então tem que ter uma atenção especial nesse aspecto. Tá? Na letra A, beleza, tá certo. Só que não fala de problema social, fala de problema climático. Tá? B, a grande concentração de renda e fundiária, além dos baixos índices nos indicadores socioeconômicos nacionais. Exatamente. É isso. Já falou de questão social, já marcou aí como gabarito, porque realmente é isso que ocorre. Isso é uma realidade em todo o Nordeste, independente da sub-região que a gente trate. Tá? Aí aqui as outras letras, C e D, os baixíssimos índices de alfabetização que contrastam com o mais significativo processo de industrialização brasileiro. Não é o mais significativo processo de industrialização. O mais significativo é no Sudeste, no Centro-Sul. D, o predomínio da agricultura de subsistência e a oferta de vagas em todos os setores da economia. Também não, né? No setor da economia, a gente tem por mais que haja crescimento do setor secundário da indústria, ainda tem uma carência muito forte na região. Enfim, o setor de serviços tem crescido, mas também tem com suas complicações. Essa número 2 aqui, ela não trata diretamente de Nordeste, é mais de agricultura, mas como eu pincelei rapidamente esse tema no vídeo, vale a pena, até porque é uma questão curta. Né? A cana-de-açúcar, produção e rendimento. A gente vê aqui, ó, quanto maior a bolinha verde e mais escuro é a tonalidade verde, maior a produtividade dentro dos espaços regionais. Então, como eu falei lá no início do vídeo, hoje o São Paulo, interior paulista, ele tem uma produção muito mais destacada da cana-de-açúcar, Minas Gerais também, mas de São Paulo, do que o próprio litoral, a própria zona da Mata do Nordeste. Avaliando o conhecimento acerca da produção rural no Brasil, é correto afirmar que as diferenças entre a faixa litorânea nordestina e o oeste paulista, o que eles têm aí de diferença? Como eu disse, é uma questão mais de agricultura, que vocês não vão ter esse assunto, mas
dá para a gente fazer aí um bate-bola. Letra A. Nos programas de qualificação profissional, reflexo de maior produtividade no sul do Brasil. Não necessariamente programa de qualificação, não é porque a mão de obra é mais qualificada, não. É porque o estilo de produção é bem mais moderno. Você tem mais técnica, mais tecnologia agregada. Tá? B, na dimensão dos mercados consumidores, restrito ao Nordeste brasileiro. Também nada a ver, o mercado, não é porque você tem mais ou menos gente para consumir, até porque tem muito mais gente aqui do que aqui. Né? C, na adoção de zonas francas. Não tem nada a ver com produção agrícola. D, na instituição de parcerias públicos-privadas, potencializando os cultivos em São Paulo. Também não. Basicamente, produção privada. Não existe essa coisa de produção pública, né, de cultura no Brasil. Então, só sobrou a letra E, nos diferentes modelos de exploração intensiva na porção centro-sul do país. É isso. Como eu disse, é uma questão de um assunto que vocês não tiveram. Não é o foco da aula de hoje. Produção intensiva significa, né, que extrai uma alta rentabilidade do solo, né, uso de muita tecnologia, alta capitalização, muito dinheiro investido, coisa que no Nordeste a gente não tem tanto assim. É uma produção mais extensiva, é um modelo de exploração da terra mais concentrado, né, mais latifúndios, alguns deles improdutivos, e por aí vai. Tá? Então, o gabarito aqui é a letra E, certo? Tá, vamos aqui para a 11. 40 anos depois, bilhões de reais foram investidos, criando um impulso econômico muito aquém dos gastos e resultados sociais insignificantes na luta contra a pobreza. O Nordeste continuou pobre, apesar dos investimentos e mesmo dos bons resultados econômicos. Isso é uma afirmação de 2001. Então, é uma afirmação ainda anterior a esse processo, né, de revitalização que eu comentei na aula, no vídeo. Então, tem que fazer esse paralelo histórico aí. Bom, o autor do texto refere-se, letra A, aos resultados das políticas de desenvolvimento regional gerenciadas pela SUDENE, desde sua criação na década de 60. Bem lembrado, boa questão para a gente fazer uma revisão histórica aí. A SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi criada lá pelo governo JK, lá nos anos 60, ainda nos anos 50. Ela não teve efeitos práticos praticamente nenhum. Foi um órgão de governo usado para gerir recursos e estimular projetos dentro da região, mas que na prática virou cabide de emprego, virou antro de corrupção e que resultou nesse problema aqui que é retratado rapidamente pelo Cristóvão Buarque, atual senador da República. Então o gabarito já é esse. Tá? Letra A, porque realmente condiz com a problemática do enunciado. Então fechamos aí na letra A. A letra B fala a indústria da seca nordestina, cujo objetivo principal de aumento na oferta de água da região não se concretizou até os dias de hoje. A indústria da seca tem como objetivo principal o aumento da oferta da água? Não. A indústria da seca ela é uma expressão que se usa para definir essa realidade onde os projetos, de fato, nunca vão ou nunca resultaram em uma mudança efetiva para uma parte considerável da população. Então, a indústria da seca não tem um objetivo. Pelo contrário, se você parar para pensar qual é o objetivo, entre aspas, dessa expressão, que já tem aspas, é manter a seca, né? Manter a relação de subserviência da população mais pobre. Beleza? Na letra C, os projetos educacionais desenvolvidos há vários anos na região por ONGs, com apoio de instituições. Então, nada a ver, né? Nada a ver com o anunciado ali. Lembra sempre, questão o ERJ, o Enem, qualquer vestibular, sempre dialoga com o anunciado, o gabarito. D, as consequências do programa Proálcool, programa de produção de cana-de-açúcar. Não, nada a ver. Aos projetos de reforma agrária no sertão, que fracassaram no objetivo de estancar a saída da população. Não, nunca houve um projeto de reforma agrária desse porte no Nordeste, na verdade no Brasil, imagina no Nordeste. Tá? Deixa eu ver aqui. Número 12, também questão curtinha, dá para fazer rápido. Em relação ao Nordeste brasileiro, pode-se afirmar verdadeiramente que
Letra A, o fenômeno de desertificação afeta indistintamente toda a região. Desertificação, toda a região, ao Nordeste como um todo, né? Sei lá. Mas ao sertão, né? B, historicamente essa região vem sendo utilizada desde o século XVIII pela agricultura comercial e pela pecuária intensiva. Não, uma pecuária extensiva, também não é assunto da aula de hoje, mas é uma pecuária mais rudimentar, intensiva. Toda vez que você vê alguma coisa assim, agricultura, pecuária intensiva, é uma pecuária ou é uma agropecuária altamente produtiva, muito dinheiro aplicado, muito moderna. No caso do Nordeste, mais o contrário, extensivo. Sob o ponto de vista geoambiental e ecológico, o Nordeste é a mais diversificada dentre as grandes regiões brasileiras. Não. Né? Mas isso depende do ponto de vista. Né? Depende do ponto de vista. Mas, pô, a Amazônia é mais, né? A Amazônia é mais. D. Nas serras úmidas e no agreste, com as melhores potencialidades de recursos naturais, a estrutura fundiária tem predominância de latifúndios. Também não. Como eu disse para vocês, o agreste é a região que tem a melhor distribuição de terras. Tem ali os minifúndios, pequenas e médias propriedades. Bom, só sobrou aqui a letra A, mas eu confesso que não acho isso tão certo, não, porque a desertificação, que é aquele fenômeno de esgotamento do solo, ele é mais comum no sertão, não é em toda a região. Falar que tem desertificação na zona da mata é um pouco de exagero. Mas, enfim, dentro de todas elas aí, é a que eu considero mais correta. Eu não gosto muito das questões dessa Universidade do Ceará, não sei porquê. Toda vez que vem questão dessa faculdade aí, tem alguma coisa, é muito específico do local, tem muita questão deles lá, a característica do estado do Ceará, do Nordeste, ou vem alguma confusão tipo essa aí. Mas, enfim, vamos ficar com a letra A, mas com essas ressalvas. Tá? A identificação a gente vai ter ali. Você pode estender para o agreste, tá? Mas zona da mata de identificação. Considero exagerado. A 13, do Enem, diz o seguinte: a expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação. Esse também é um assunto bem recorrente no Enem nos últimos anos. A expansão da fronteira agrícola, não só na direção da Amazônia, também na direção do Nordeste. Aquela coisa do Mapitoba, ou Matopiba, que eu citei bem no finalzinho do vídeo. Então, a expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação de empresas transnacionais e nacionais que beneficiam-se, deixa eu aproximar mais um pouco aqui, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do hidronegócio caracteriza pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente comprometimento da biodiversidade. As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência para a região. Então, quando fala consequência da modernização do campo, a gente pode tanto pensar no lado positivo quanto negativo. Tanto no lado do crescimento da economia local, né, quanto também na questão do desmatamento, a questão da alteração ali do ciclo natural dos rios e tal. Aí vai depender da própria questão. Então, trouxe como consequência para a região, letra A, intensificação da participação no mercado global. Pode ser? Pode, porque ele fala aqui, ó, a implantação de empresas transnacionais. Então, de fato, a gente tem ali, muitas vezes, até mesmo um foco em exportação de produtos, seja soja, sejam os derivados ali das frutas, como o caso dos vinhos que eu mencionei para você no vídeo. Pode ser sim. Né? B, ampliação do processo de redistribuição fundiária. Não, até porque ele cita aqui, né, que extensas áreas, cultivo em extensas áreas. Então, permanecem os latifúndios. C, valorização da diversidade biológica. Não, ele fala aqui comprometimento da biodiversidade. D, implementação do cultivo orgânico. Ele não faz nenhuma referência a cultivo orgânico em momento algum. Pelo contrário, é um estilo de produção, né,
de larga escala. Cultivo orgânico normalmente é uma coisa mais artesanal. E letra E, expansão da agricultura familiar. Também não, porque, de novo, ele menciona extensas áreas. Toda vez que você falar em extensas áreas, você vai associar ao agronegócio, né, os latifúndios. Então, ficamos mesmo, de novo, aqui com a letra A. Tá tudo tranquilo até aí, gente? Tudo certo? Posso continuar? Sim? Vamos lá. Vamos lá. Então, 14. A Unicamp. No século XXI, a participação do Produto Interno Bruto, PIB, do Nordeste, no PIB brasileiro, vem aumentando paulatinamente, o que indica que a região passa por um ciclo de crescimento econômico. Ok. Os principais fatores responsáveis por esse fenômeno são, então vamos ver, buscar alguns dos elementos que eu citei no vídeo. Letra A, investimento de grandes empresas em empreendimentos voltados para a promoção de economias solidárias e para o desenvolvimento de atividades de pequenos produtores agroextrativistas. Não, né? Quem dera. B, investimentos públicos em infraestrutura, concessões estatais de créditos e incentivos fiscais a empresas e o aumento do consumo da população mais pobre, que passa a ter acesso ao crédito. Pode ser. Você tem investimento público em infraestrutura, por exemplo, aqueles complexos petroquímicos que eu mencionei no vídeo, né, infraestrutura portuária, aeroportuários, aeroportos, as estradas, concessões estatais, aquela coisa das isenções fiscais, municípios, estados diminuindo a carga tributária para receber investimento de empresas, aumento do consumo da população mais pobre, vamos lembrar dos programas sociais aí que a gente teve nas últimas décadas, que passa a ter acesso ao crédito, sem o estímulo ao crédito. Então, essa daí já está bem bonita, provavelmente é um gabarito. Mas vamos ler aqui as outras. Letra C. Investimentos de bancos privados em grandes obras de infraestrutura direcionadas para a transposição de São Francisco. Não, a transposição de São Francisco foi uma obra estatal. O governo que fez. Independente aí da picuinha, se foi Lula, se foi Bolsonaro, é governo. Né? D. Investimento de bancos estrangeiros e empreendimentos voltados para a aquisição de grandes extensões de terra e para a instalação de rede hoteleira nas áreas litorâneas da região. A questão da rede hoteleira até existe, sim, investimento estrangeiro, não sei se necessariamente de banco, mas aquisição de grandes extensões de terra, não. Não, isso é uma coisa que acontece na África, na América Central. Aqui no Brasil, já ouvi falar que a gente tem aí chineses comprando terra, mas no Centro-Oeste. No Nordeste, confesso que nunca ouvi, não. Então, o gabarito mesmo é aquela ali, letra B. Certo? Isso aqui. Número 15. De novo, vai falar aqui de questões agrárias. Então, reparem bem como que o Nordeste ele é bem usado como pano de fundo para questões de temática de agrária. Ela diz o seguinte: a modernização do espaço agrário brasileiro está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico aplicado ao sistema de produção. Sobre a situação atual da agricultura no estado do Ceará, aí, coisa mais particular do Ceará, mas enfim, e seus principais produtos, pode-se afirmar corretamente que é uma questão que para a gente não tem muita relatividade, não, confesso. Né? Porque não vai cair numa prova nacional. Isso aqui deve ser a Universidade Federal do Ceará. Essa aqui é estadual e essa é a federal. Então, vamos ver aqui quem que a gente pode extrair. Letra A, fruticultura irrigada em expansão na Chapada do Apodi, caracteriza pela modernização tecnológica e tem atraído investimentos de empresas internacionais. Pode ser? Olhando assim de longe, pode. B, o setor agropecuário é o mais dinâmico da economia cearense, tem contribuído nos últimos anos com mais elevadas taxas de PIB do Estado. Acho difícil que isso seja verdade, porque comércio e serviço sempre tem uma participação maior, independente do estado aí, né? Tirando aí o estado do Centro-Oeste, acho difícil que Fortaleza, cidade de Fortaleza, perca aí para o setor agropecuário. C, a cana-de-açúcar, produto cultivado no Cariri cearense, conta com modernas técnicas e sua produção de larga escala, voltada ao mercado internacional. Ceará, já bem mais ao norte, não
não era foco de produção de cana-vieira, não. Era até mais ou menos ali Pernambuco. O algodão arbóreo, cultura tradicional das superfícies sertanejas, teve grande avanço tecnológico nos últimos anos. Sendo o principal produto nas exportações cearenses. Algodão também, que eu me lembre, é um cultivo do meio norte. É lá para dentro, lá para o Maranhão. Letra E. As relações de trabalho nas áreas de modernização da agricultura são caracterizadas pela estabilidade de emprego. Não, isso aí não precisa ser conhecedor de Ceará, não. Qualquer lugar do Brasil, hoje no campo, as relações de trabalho são flexíveis. Você não tem garantia de emprego, né? Com certeza. Tá? Então, creio que seja a letra A mesmo, que estava da agricultura irrigada. Aqui. Enfim, como eu disse, não é uma questão que a gente vai... A não ser que você queira fazer uma prova específica lá para o... Eu nem sei se essas faculdades ainda tem, acho que tem sim, segunda fase ainda tem. Mas essa aqui com certeza, que essa é estadual, não segue o Enem, igual ao UERJ aqui. Mas essa eu nem sei se ainda faz prova. Né? Mas se você quiser tentar um curso no Ceará, você tem que saber essas coisas. Mas aqui, tirando essas questões mais gerais, particularidades, pode ficar tranquilo, mas o gabarito é letra A mesmo. Tá? Número 16. Estão acabando já aqui os amarelinhos. Associe sub-regiões do Nordeste com as devidas características. Primeiro, observa-se a presença da Mata dos Cocais. Bom, a Mata dos Cocais não tem nem erro. Meio norte. Coqueiro, Babaçu, Carnaúba. Então, aqui é o número 4. Já matou a questão. Se o primeiro é o número 4, já matou. Não tem outra possibilidade. Já ele trai. Segundo, é uma zona de transição entre as áreas vizinhas, onde a principal atividade econômica é a pecuária extensiva. Aqui, região de transição, você vai ter ou o meio norte ou o agreste. Então, só pode ser aqui agreste número 2. É dominada pelo clima semiárido, onde se pratica a pecuária e cultivos irrigados. Sertão, 3. Há predomínio de cultivo de cana-de-açúcar e estrutura fundiária com predominância de latifúndio. Zona da mata, litoral, número 1. Então, questão fácil aí. Letra E. Vamos lá, tem mais duas aqui para a gente fazer. São duas? São. Número 17. Assinale BOF conforme seja verdadeiro ou falso sobre o projeto de transposição do São Francisco. Primeiro, tem o objetivo de levar água para milhões de pessoas, atendendo nos seus eixos norte e leste. São dois eixos ali, um vai na direção do Ceará, o outro vai na direção da Paraíba, de Pernambuco. Os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Isso aí, verdadeiro. Verdadeiro. Então, já limitamos aqui a letra B ou C. Segundo, apesar de procurar atender o consumo humano e animal, um dos principais objetivos do projeto também é contemplar grandes produtores de fruticultura irrigada, principalmente no eixo norte, onde são poucas as cidades atingidas pelo canal. Acho que sim. Sim. Sim, é verdade, porque o Rio São Francisco não vai até o norte do sertão. Então, sim, verdade. A gente já matou aqui a letra B. Vamos só conferir se são as duas últimas falsas. Entre os projetos tradicionais, ou melhor, entre os projetos adicionais de transposição e na busca de evitar a contaminação das águas, pretende-se eliminar nas margens dos canais todos os labouros que utilizam agrotóxicos. Não, isso aí não tem, isso não existe não. Seria até uma boa medida, de alguma forma. A mais ambiciosa proposta associada à transposição do Rio São Francisco busca garantir uma reordenação fundiária na região Nordeste, eliminando os latifúndios. Também não. O perigo é de que esses latifúndios cresçam na região. Tá? Então é falso. Então, logo gabarito letra B. E por último, mais uma da Universidade Estadual do Ceará, considerando as seguintes inscrições das sub-regiões nordestinas. 1.
Considerada área de transição entre sertão semiárido e Amazônia úmida, possui sua economia baseada no extrativismo vegetal na agricultura, destacando-se como área de modernização o complexo que integra o Porto de Itaqui à Serra dos Carajás, região do Maranhão. Você pega ali o Porto de Itaqui até o Pará, com uma estrada de ferro, que é o escoamento do minério de ferro que vem lá do Projeto Carajás, né, da Serra dos Carajás. Meio norte aqui, sem dúvida. 2. Área em que predomina uma estrutura fundiária baseada em minifúndios. Só pode ser o agreste. A policultura e a pecuária semi-intensiva contribuem para o abastecimento do mercado regional. Agreste. Então, de novo, a gente fecha já na letra B. E, por último, 3. É a sub-região mais povoada e mais industrializada. Foi considerada a principal região econômica do país durante o Brasil colonial, Zona da Mata. Bom, gente, também tem aqui os de aprofundamento para a galera que vai tentar alguma específica em geografia, que eu acho que não é o caso de ninguém na turma, mas se quiserem, né, tem aqui questões da UF, FRJ, bem antigas essas, não existem mais essas provas, da FGV e tudo mais. Tudo certo, gente? Estamos conversados? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Fiz aí, sei lá, 8, 10 questões? Tudo tranquilo? Sim? Não? Tudo de boa, tudo de boa. Então, a gente encerra essa parte aqui de regional do Brasil. Da semana que vem em diante, até o final, até o módulo 30, né, do módulo 18 até o 30, nós temos assuntos de regiões do planeta. Vai começar uma das partes que eu particularmente gosto muito de dar aula, que é a compreensão de algumas características de espaços regionais do planeta. A gente vai ver Estados Unidos, vai falar da América Latina, América Central, Europa, China, Japão, Oriente Médio, África, e por aí vai. Beleza? Esse vai ser o foco da GEO1 até o fim do nosso programa. Então é isso por hoje, gente. 11h50, finalizamos o nosso trabalho. Deixa eu parar de gravar aqui.